Volume 536 do Histórico. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade. E por isso nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, para preparar a humanidade. E depois de preparados passarem a conhecer a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional, por isso estão nessa categoria de bicho racional. Bicho sim, porque são carnívoros. Todo bicho gosta de carne, todo bicho é carnívoro. A fase do pensamento terminou em 1935, e com o pensamento ninguém resolve mais nada, somente discussões e mais discussões e solução nenhuma. Para ter a solução de todos os males da humanidade, e findar todos os males da humanidade está no desenvolvimento do raciocínio. Então aí termina a violência, termina a roubalheira, termina o terror. Terminam todos os males da humanidade, termina o câncer, termina o AIDS, terminam todos os males da humanidade. Por que termina? Porque está ligado à energia racional, à energia do verdadeiro Deus, que para Deus não existe nada impossível. Essa energia curará todos os males da humanidade. E é por isso que o mundo está passando por esse grande arroxo, a natureza arrochando todos os pensadores, para que todos passem a raciocinar, porque quem está comandando a natureza é a energia racional. E ligado à energia racional está ligado à natureza, amparado pela natureza, orientado pela natureza, guiado pela natureza. E de forma que as pessoas estão livres de todos os males naturais da natureza, que são muitos. É o câncer e o AIDS, que o pensamento não resolve a cura dessas doenças, porque são epidemias da própria natureza para destruir os pensadores, porque sua fase terminou em 1935. E os males naturais da natureza, que são os terremotos, os vulcões, os tufões, os furacões, os tornados, frio de matar, calor de matar, enchentes de ficar casas submersas. E a fome que está em todos os países do mundo, na África principalmente, a fome está dizimando milhões de africanos. E assim passa o mundo por essas infinidades de agonias, porque a humanidade não sentiu a mudança de fase da natureza por viver artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não sentiram as mudanças naturais da natureza. Não tiveram condições de sentir as mudanças das energias. Agora é que estão sabendo porque estão conhecendo a cultura racional. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade. Por isso nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Vem assim a natureza preparando a humanidade dessa forma, para depois de preparados conhecerem a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. Bichos sim, porque são carnívoros. Todo bicho gosta de carne. Tanto o animal racional como o animal irracional, basta ser bicho para ser carnívoro. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Matamos os bichos para nos alimentar da carne deles. Somos verdadeiros carnívoros, porque só depois de morto é que está bom para se comer. E assim é a vida da bicharada, antropófagos civilizados. E ligados nessas duas energias do chão, essas duas energias em transformação, se transformarão para a categoria de bicho irracional, porque estão ligados a essas duas energias em transformação.
vão correr toda essa hierarquia da bicharada do chão, e vão ser também corvos desventurados, porque o corvo só se alimenta depois do bicho morto. E essa energia do mundo racional está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Porque as energias do mundo racional são puras, limpas e perfeitas. É um mundo de pureza e não esse mundo deformado, em que as pessoas não passam de ser uns corpos de matéria que por si mesmo se destrói. Essa é a vida dos pensadores. Viver sem se conhecer, viver desconhecido de si mesmo, viver porque tem vida, mas não sabe o porquê da vida. Vive por ver os outros viverem e aproveitam os feitos das artes que não adiantam nada. Quando chegarem na transformação de pedra, vão penar muito. E quem estiver com o raciocínio já desenvolvido, vai escutar os urros e os berros da lapidação dos brilhantes, dos diamantes e do ouro. E vai levar milhões de milênios para vir esse acontecimento, que é a transformação dessa deformação para o seu estado natural. Porque o natural é no mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje muitos, para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível, botam os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível. Outros botam uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível e sonhar que está no mundo racional, porque todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, todos apelando para tudo. E a lei do bicho do chão é a lei do mais forte. O mais forte destrói o mais fraco, e assim é a bicharada do chão. E o bicho-homem é o rei dos bichos, é o rei da bicharada do chão. E por isso faz com que todos os bichos entendam. Muitos só gostam de caça do mato, apreciam o churrasco de caça do mato. Hoje todos que passaram a se conhecer estão ansiosos para ter o seu raciocínio desenvolvido, porque não aguentam mais a vida dos arroxos da matéria. Porque sente que a natureza está arrochando todos de uma tal forma, de uma tal maneira que até o dinheiro está desvalorizado. E assim é a vida dos que viviam desconhecidos de si mesmos. Todos os pensadores não sabiam dizer o porquê que assim eram. Não sabiam dizer o porquê todos assim são, de onde vieram, para onde vão e nem para onde iriam. Iriam para onde? Iriam para as classes inferiores. Só os que sabem para onde iriam são os que conhecem cultura racional, que sabem que vão para as classes inferiores, as classes do bicho irracional. A vida chegou a um tal ponto que muitos não resistem e acabam se suicidando pelos arroxos feitos pela natureza. A natureza vem arrochando e apertando todos os pensadores para conhecer a fase do desenvolvimento do raciocínio. Por isso está existindo essa grande propaganda no mundo inteiro, porque se trata de uma obra universal, e por isso o nome dela é o Universo em Desencanto. Desencantar todos da matéria, desencantar todos do materialismo. Materialismo é a causa do fanatismo, fanatizados por seitas, doutrinas e religiões, fanatizados por essas infinidades de bíblias diferentes umas das outras, fanatizados pelas filosofias, cada qual filosofando a seu modo de interpretar as coisas. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, se não fosse o universo em desencanto, íamos permanecer nesse encanto, se não fosse a cultura racional estaríamos perdidos.
Porque a cultura racional é que veio nos mostrar o nosso verdadeiro estado natural, provar e comprovar com base, com lógica. A mudança das energias é uma coisa natural da natureza, porque chegou o tempo dessas energias serem mudadas e ninguém sentiu essa mudança por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza dessas energias. A fase do pensamento terminou em 1935 e o pensamento deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, vem esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Vem essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Vem essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E esse vazio que permanecia dentro de todos os pensadores. E eram instrumentos da magia negra, que fazia com que todos cometessem crimes hediondos, porque o pensamento enfraqueceu e de muitos o pensamento secou. Secando assim o pensamento, seca o sentimento. E aí a pessoa não sente mais o que faz, começa a cometer essas monstruosidades, como o mundo está cheio de monstros. E por isso estão aí as provas, que é o terrorismo, e as provas da violência, dos roubos, dos assaltos, porque houve um enfraquecimento do pensamento. E quem conhecer cultura racional, a energia racional cura todos os vícios, porque é uma energia poderosa, é a energia do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. Para ver o quanto a energia do verdadeiro Deus é capaz, e não existe no mundo primeiro, nem segundo, nem terceiro. O aparelho do racional superior é um só. É o Sr. Manuel Jacinto Coelho, que é tratado por MJC. A fase do pensamento terminou em 1935, e por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, houve esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores, essa falência moral, física e financeira dos pensadores, e essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E essas epidemias como câncer, que não tem cura, como AIDS, que não tem cura, que o pensamento não descobre remédio, a não ser um paliativo, para destruir essas moléstias, que são epidemias da natureza, e com epidemias da natureza que o pensamento não pode resolver. Por isso o AIDS vem destruindo milhares de pessoas, o câncer vem destruindo milhares de pessoas. E os desastres no mundo inteiro, que vêm destruindo os pensadores, os males naturais da natureza que vêm destruindo os pensadores. Terremotos, furacões, tufões, tornados, maremotos, seca de matar, frio de matar. Tudo isso porque a natureza mudou de fase, porque quem vive artificialmente não conseguiu descobrir que a natureza mudou de fase. Seca no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, ao ponto de não terem água para beber, enchentes a ponto de ficar casas submersas e matar muitos gados, muitos animais e terremotos no Brasil, coisa que nunca existiu. E geadas no país mais quente do mundo, que é a África, e frio de matar na América do Norte, tempestades, maremotos, tornados de arrasar cidades, derrubaram uma infinidade de casas, tufão que derrubou várias casas, furacão de derrubar uma infinidade de casas. Tudo isso porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento, porque a fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver. E por isso está aí essa infinidade de violências, essa infinidade de terrorismo,
essa grande roubalheira no mundo inteiro. E aí está a falência do pensamento, porque todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência. As religiões estão falindo, as seitas estão falindo, as doutrinas estão falindo, todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. E por isso firmas poderosas estão falindo, lavradores estão falindo, assaltos à mão armada, porque entrou a era do fogo, e a humanidade está passando por uma fase de salve-se quem puder e se puder. Tudo isso a causa é o enfraquecimento do pensamento, dessa infinidade de males. O pensamento é enfraquecido, a pessoa se torna um viciado em tóxicos, e muitos com o pensamento já seco já não sentem mais o que fazem. São os assaltantes de bancos dispostos a morrer e dispostos a matar inocentes. E a causa é uma só, a falência do pensamento, porque terminou a sua fase em 1935. Somente os que estão garantidos são os que estão com os livros nas mãos, porque estão ligados à natureza, amparados por ela, orientados por ela e dirigidos por ela. Agora os pensadores estão perdidos, porque estão ligados a essas duas energias do chão, pensamento e imaginação. E por isso estão na categoria de bicho racional, por estarem ligados a essas duas energias do chão, duas energias em transformação. Se transformam para a categoria de bicho irracional, porque estão ligados a essas duas energias em transformação. Se transformam da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, e todo bicho é carnívoro. São canibais civilizados, são antropófagos civilizados, porque são carnívoros. E muitos são vegetarianos, porque sabem que às vezes estão com medo de estar comendo carne de um parente seu. E não sentiram a mudança natural da natureza, por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza, as mudanças naturais das energias. Porque há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, e por isso morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, ignorando assim, dessa forma, a situação da humanidade, para que quando chegasse a fase do terceiro milênio, todos passassem a se conhecer. Quando chegasse a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa categoria de bicho racional, divididos em duas classes, bicho racional e bicho irracional. Depois que cair nessa categoria de bicho irracional, vão correr toda a hierarquia do irracional, acabando se transformando em pedra. Aí é que o sofrimento dobra ainda mais. Aí é que o sofrimento é pior. Porque para lapidar um brilhante é preciso trabalhar muito. E o ouro, que é derretido dentro do fogo, para fazerem joias e para fazerem barras de ouro, esses então sofrem muito porque passou pelo fogo. Hoje todos que já passaram a se conhecer, muitos dormem com o livro debaixo do travesseiro, para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível. Outros dormem com os livros debaixo do colchão, para desenvolver o seu raciocínio e sonhar que estão no mundo racional. Muitos estão apelando para tudo, apelando para todos os meios para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível, porque a natureza está arrochando os pensadores e por isso as discussões dos pensadores não cessam. Então estão tratando, muitos já estão agarrados nos livros, tanto assim que no Brasil já tem mais de 10 milhões de leitores e em todas as nações do mundo existem leitores. Também consta que tem mais de 10 milhões de leitores. Até na Rússia tem leitores fazendo a propaganda da cultura racional.
na Argentina, no Paraguai, na República Dominicana. Nos Estados Unidos a propaganda está muito grande, porque tem milhares de leitores fazendo a propaganda. Na África, Uganda, tem leitores fazendo a propaganda e por isso é considerado que em todas as nações do mundo tenha mais de 10 milhões de leitores, porque a propaganda é universal, porque se trata do universo em desencanto. Volume 537 do Chutórico. Não sentiram transformações da fase da natureza por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viverem contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças das energias da natureza. Foi por isso que passou despercebido as mudanças das energias. Os pensadores não sentiram nem podiam sentir, porque não sabem que de tempo em tempo a natureza muda o seu comportamento, como quando nasceram do chão, depois passaram para a fase de monstros. Quando terminou a fase de monstros, a natureza destruiu todos os monstros. Quando terminou a fase dos selvagens, a natureza destruiu todos os selvagens. E agora a natureza, por ter terminado a fase do pensamento em 1935, a natureza está destruindo todos os pensadores. É por isso que existe toda essa infinidade de desastres no mundo inteiro, essa infinidade de enchentes, essa infinidade de calor de matar, essa infinidade de frio de matar e essa infinidade de males naturais da natureza, que são os terremotos, os vulcões, os tufões, os furacões, os tornados, porque terminou a fase do pensamento em 1935 e os pensadores perderam o direito de viver. Por isso estão aí todos esses males destruindo os pensadores, porque terminou a fase do pensamento em 1935 e os pensadores perderam o direito de viver, e por isso está aí essa infinidade de males, de roubalheiras, de assaltos, de terrorismo matando para roubar. Tudo isso porque terminou a fase do pensamento em 1935. E por isso está aí essa infinidade de males destruindo os pensadores. Enquanto os pensadores não desenvolveram o seu raciocínio, esses males se multiplicarão cada vez mais. Enquanto pensar e imaginar, os males não cessarão, porque terminou a fase do pensamento em 1935. Pensou, está por conta da liquidação da natureza. Raciocinou, está favorecido pela natureza. A fase do pensamento terminou em 1935, e com o pensamento ninguém resolve mais nada, somente muitas discussões para não resolver nada. Porque agora quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio. E quem está ligado à energia racional está ligado à natureza. É protegido por ela, guiado por ela, é orientado por ela e é amparado por ela. Porque estamos na fase da racionalização dos povos, que é a fase do terceiro milênio, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. Bicho sim, porque são carnívoros, muitos não passam sem carne. Não tendo carne, não tem comida. E não sentiram as mudanças dessas energias por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza, as mudanças das energias. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu estado natural, que essa energia está materializada na glândula pineal.
e que depois de desmaterializada pela cultura racional está pronta para voltar para o seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Muitos dormem até com os livros debaixo do travesseiro, para desenvolver o raciocínio mais depressa possível para voltar ao seu estado natural. E no mundo, festas e mais festas, por conhecer o seu verdadeiro estado natural, de saber de onde são, de saber o porquê que assim são, de saber como voltar para o seu estado natural. Então aí festas e mais festas, por saber como voltar a ser energia pura, limpa e perfeita de vida eterna do seu verdadeiro estado natural. Então aí festas e mais festas no mundo inteiro. Quem é que não quer conhecer o seu verdadeiro estado natural e voltar para ele? Todos por ter vida eterna com seu progresso de pureza, porque estão fora do seu estado natural. Estão aí transformados, deformados com esse progresso de transformações que se transformam de um bicho para outro. Quem é que não quer deixar de ser assim? Toda a humanidade. E por isso, no mundo inteiro, festas e mais festas, porque passaram a se conhecer, a saber quem são, a saber o porquê que assim são, a saber de onde todos vieram e a saber para onde todos vão, e por saber para onde todos iriam se não se conhecessem. Iriam para onde? Iriam para as classes inferiores, e essas festas não estão muito longe. Está muito pertinho de se dar tudo isso, porque tudo que se passa no Brasil, o mundo inteiro toma conhecimento. Todos os países do mundo tomam conhecimento. Tudo que se passa no Brasil, festas e mais festas. O autor desse conhecimento da verdadeira salvação da humanidade receberá de todas as nações do mundo festas e mais festas e doações valiosíssimas. Porque todos querem se desfazer da matéria, porque sabem que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Todos querem se desfazer dos bens materiais, porque sabem que não adianta nada, por tudo e todos terminarem em nada. Todos querem voltar ao seu estado natural, porque sabem que lá são corpos de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E muito breve receberá o prêmio maior do mundo, que é o prêmio nobre da paz. Porque na cultura racional está a verdadeira paz, está o verdadeiro amor, está a verdadeira fraternidade, está a verdadeira concórdia, todos concordando com todos. E nos livros já estão as receitas para o prolongamento dos anos de vida, para que todos vejam o progresso da concórdia. Porque da concórdia é um pulo para o mundo racional, porque já está com o raciocínio desenvolvido. E no pensamento é como estão vendo a discórdia, para lapidar uns aos outros. Na discórdia estão os atritos, e os atritos causam os conflitos. E por isso as guerras não cessam. Vivem as nações em conflitos umas com as outras. E a energia racional, a energia do verdadeiro Deus, tem recursos para destruir todos os males que a energia magnética fez, porque é a energia do verdadeiro Deus que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. E a natureza vem arrochando os pensadores, e é por isso que no mundo inteiro a coisa está preta, para que passem a raciocinar, para que conheça a racionalização dos povos, porque é raciocinando que eliminará todos os males da humanidade. A energia racional elimina de uma vez por todas todos os males da humanidade, porque é racional, é o comando da vida. E por isso está aí essa energia do mundo racional materializada na glândula pineal, que é o istmo no mesencéfalo, que é a mecânica racional. E que depois dessa energia desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, porque lá são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza.
e quem está ligado no pensamento e na imaginação, estão ligados a essas duas energias em transformação e se transforma para a classe de bicho irracional, porque são duas energias em transformações que se transformam de uma vida para outra. E muitos, para desenvolver o seu raciocínio, estão botando os livros até debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar que está vivendo no mundo racional. E assim estão apelando para todos os meios que facilite desenvolver o seu raciocínio. E o pensamento é inimigo do pensador. Por isso, se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador, matando, esfacelando em desastres. Foi feito para lapidar o pensador e é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque ele foi feito para lapidar o pensador. E por isso há milhões de milênios que a natureza vem preparando todos para, depois de preparados, conhecer a fase da racionalização dos povos. Todos vêm nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. E assim a natureza aperfeiçoando todos para que a humanidade conhecesse a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. Por que bichos? Porque são carnívoros, são antropófagos, gostam de carne e por isso matam bichos para se alimentarem. Hoje todos estão estudando a cultura racional, os que têm tempo. Estudam de dia, os que não têm tempo estudam de noite. Os aposentados estudam de dia, os que trabalham estudam de noite. Hoje todos que passaram a se conhecer não perdem tempo, não tiram os olhos dos livros, porque querem voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E por isso está aí essa grande mortandade dos pensadores, porque terminou a fase do pensamento em 1935, e quando termina uma fase, a natureza trata de destruir todos da fase. E assim se deu com a fase dos selvagens. Quando terminou a fase dos selvagens, a natureza destruiu todos os selvagens. Hoje o mundo é dos civilizados e agora é dos racionalizados. Porque a fase é racional, porque quem está comandando a natureza é a energia racional, para todos conhecerem o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional e por isso estão nessa categoria de bicho racional. Todos são bichos, porque todos são carnívoros. Muitos adoram um bife com batatas fritas, uma saladinha, um arrozinho e uma geladinha. Não há quem não goste. E por isso a bicharada são os verdadeiros canibais, são verdadeiros antropófagos, porque são carnívoros. Hoje são antropófagos civilizados, para verem que a vida tem solução definida e definitiva. E aí está ela, a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. E que essa energia está materializada na cabeça de todos, que é na glândula pineal, que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Agora os fanáticos é que vão custar a se libertar, porque não sabem quem é o pensamento. Eles pensam e não sabem quem é o pensamento. Se soubessem quem é o pensamento, eles não pensavam. Iriam tratar de raciocinar, porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito pela natureza para lapidar o pensador. É uma chuva de pau em cima do pensador. E é por isso que o sofrimento no mundo inteiro é muito grande. E muita gente acaba se suicidando, porque não aguentam de tanto sofrer.
para ver que quem pensa não sabe o que é pensar, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Agora, o raciocínio não deixa a pessoa fazer essa viagem, porque o raciocínio é o dono da vida, e o dono da vida quer levar a energia que está materializada na glândula pineal para o seu verdadeiro estado natural. Por isso não deixa a pessoa fazer uma viagem dessa, porque é a energia que comanda a vida, a energia racional, que está no istmo do mesencéfalo, e que é a mecânica racional e a mecânica material e a mecânica dos astros. A mecânica racional é a mecânica da verdadeira origem, e a mecânica material é a mecânica da deformação e transformação, e a mecânica dos astros é a mecânica do Sol, da Lua, das estrelas, dos cometas e a mecânica astral. Para ver que são três mecânicas com sentidos diferentes. Uma para levar todos para o seu verdadeiro estado natural, que é a mecânica racional, a mecânica da individualidade perdida. Na cultura racional, vão saber de que foi feito o Sol, a causa do Sol. Vão saber de que foi feito a Lua, a causa da Lua. Vão saber de que foi feita as estrelas, a causa das estrelas. Vão saber de que foi feito os planetas e a causa dos planetas. Vão saber como foi feita a Terra. Antes de ser terra o que era, a causa da terra. Vão saber a causa da água, antes de ser água o que era. Dos animais e dos vegetais, vão saber todas as causas, porque não existe efeito sem causa. Todos os feitos existe uma causa. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabem que só terão essa oportunidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia, de vida eterna, com seu progresso de pureza. Conhecem o primeiro mundo e conhecem os efeitos das duas energias. O magnético é o mal puro, é o puro mal. O elétrico também não deixa de ser mal, porque o pensamento elétrico não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacertos na vida dos pensadores. E o pensamento foi feito pela energia elétrica, é mal. Por isso, se a pessoa tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Porque o pensamento foi feito para lapidar um animal racional. E por isso há milhões de milênios que todos vêm morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, assim preparando a natureza, toda a humanidade, para depois de bem preparados conhecerem a fase da racionalização dos povos, que é a fase racional, a fase do verdadeiro estado natural de todos, que é a fase do terceiro milênio. Todos passando a conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão apelando para tudo para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Porque ninguém está mais aguentando a vida da matéria. E só todos a discutir, discussão e mais discussão, porque no pensamento está a discórdia. Todos discordando uns dos outros e no raciocínio está a concórdia. Todos concordando com todos. E todos apelando para a paz sem saber como encontrá-la, para o verdadeiro amor, para a verdadeira fraternidade, por não saber como encontrá-la, e para a concórdia universal, que é toda a humanidade concordando com todos. Volume 538 do Histórico. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, para depois de preparados estarem em condições de conhecer a fase do terceiro milênio,
que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional, e por isso estão na categoria de bicho racional e bicho irracional. Por a natureza ser de transformações, se transforma de uma vida para outra, que é a vida de bicho irracional. A fase do pensamento terminou em 1935 e todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência, como o dinheiro já está falido porque perdeu o seu valor. E todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho de falir tudo que o pensamento e a imaginação fizeram. A causa, a fase do pensamento terminou em 1935. E é por isso que está essa infinidade de desastres no mundo inteiro destruindo os pensadores. A violência e roubos destruindo os pensadores. Uma infinidade de terrorismo destruindo os pensadores, porque a fase do pensamento terminou em 1935. E causou todos esses transtornos na vida dos pensadores. As doenças, as epidemias como AIDS, como câncer, destruindo os pensadores. A fome em todos os países do mundo destruindo os pensadores. E qual é a causa? A fase do pensamento terminou em 1935, porque não há efeito sem causa. Os tornados, frio de matar, enchentes de matar, seca de matar, calor de matar, faíscas elétricas matando os pensadores. E tudo isso existe uma causa. A fase do pensamento terminou em 1935. Como a fase dos selvagens, quando terminou a natureza destruiu todos os selvagens. Os pouquinhos que existem estão dentro do mato, sem recursos de espécie alguma. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Habitante do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem o porquê que todos assim são, sabem quem são, sabem de onde vieram, para onde vão e para onde iriam, se não passassem a se conhecer. Para onde iriam? Para as classes inferiores, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E ligados nessas duas energias do chão, energias essas em transformações se transformarão para a categoria de bicho irracional e vai correr toda essa hierarquia do chão. E todo bicho é carnívoro, todo bicho é antropófago, com capa de civilizado, porque está na fase da civilização. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, estamos no fim da matéria, porque agora sabemos como mudar para o nosso verdadeiro estado natural, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Hoje todos querem ficar imunizados dessas duas energias do chão elétrica e magnética. E por isso ninguém quer mais pensar e nem imaginar, porque já sabem aonde vão parar, ligados nessas duas energias, que se transformam em outra vida, que é a vida de bicho irracional. E por estarem vivendo como bichos, por isso estão nessa categoria de bicho irracional, vivendo uns contra os outros e matando uns aos outros. Por isso as guerras não cessam, e a natureza arrochando os pensadores de uma forma tal, e muitos não estão aguentando os arroxos da natureza, e acabam até se suicidando por viver desconhecido de si mesmo, por viver pensando e imaginando. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar,
não existiriam desacertos na vida dos pensadores. O pensamento é a energia elétrica que foi feita para lapidar o pensador. Por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador, ele foi feito para lapidar o pensador. E morrer e nascer é uma lapidação muito grande, porque ligados nessas duas energias do chão, se transformarão para a categoria de bicho irracional, pensando e imaginando, por serem duas energias em transformações que se transformam de uma categoria para outra. E de formas que há milhões de milênios que a natureza vem preparando todos, para depois de bem preparados, como já existem muitos que já estão com os livros nas mãos, tratando de desenvolver o seu raciocínio para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso, são habitantes com o corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo que deu consequência a essa deformação e transformação racional pela persistência da desobediência. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Conhecemos o nosso verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia, de vida eterna, com seu progresso de pureza, sabemos como mudar para o nosso verdadeiro estado natural, que é no mundo racional, o mundo da raça, do animal de raça racional. E por isso estão nessa classe de animal racional. A natureza mudou de fase em 1935. Acabou a fase do pensamento e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Essa falência moral, física e financeira dos pensadores e essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E todo esse desequilíbrio causou de respeito. Ninguém respeita ninguém. O desrespeito causou essa infinidade de violências. Essa infinidade de violências causou essa infinidade de terrorismos. O terrorismo causou as guerras e as guerras causaram a mortandade. Porque a fase do pensamento terminou em 1935 e a mortandade dos pensadores é muito grande. Basta pensar para não ter com quem contar e nem onde se agarrar. Porque quem está ligado à energia racional está ligado à natureza. É guardado pela natureza, é guiado pela natureza, é orientado pela natureza e é guiado pela natureza. E é por isso que muitos estão dormindo com os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível. E outros com os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio, para sonhar com o mundo racional, com o mundo do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim sabemos como mudar para o nosso verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, por as energias serem puras, limpas e perfeitas. Não é essa energia elétrica e magnética deformada e poluída aí do chão. E na cultura racional não existem mistérios, e por isso vão saber de como foi feito o Sol e a causa do Sol, como foi feita a Lua e a causa da Lua, de como foram feitas as estrelas e a causa das estrelas, porque não há efeito sem causa. Vão saber como foi feita a terra, de que foi feita. Vão saber como foi feita a água, de que foi feita. Vão saber como foram feitos os animais, de que foram feitos. Vão saber como foram feitos os vegetais, de que foram feitos e a causa, porque não há efeito sem causa. Vão saber o porquê dessas 7 partes e o porquê assim são. E por isso, na cultura racional não existem mistérios,
nem enigmas, nem fenômenos, nem infinitos, nem transfinitos, porque não é seita, nem doutrina, nem religião. As seitas, doutrinas e religiões e a ciência filosófica e científica é que sempre mantiveram os mistérios, os finitos e transfinitos. Para o pensador tudo é mistério, porque o pensador vive desconhecido de si mesmo. E esse é o motivo de existir os mistérios, os enigmas, os finitos e transfinitos. Enquanto existir o fanatismo pelas religiões, pelas seitas e doutrinas e pelas filosofias e pela ciência filosófica e científica, e por essa infinidade de deuses diferentes uns dos outros, e essas bíblias diferentes umas das outras, enquanto existir o fanatismo, não termina o materialismo, porque todo fanático não sabe porque pensa, não sabe quem é o pensamento. Se soubesse quem é o pensamento, não pensava, porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador e por isso o pensamento é inimigo do pensador. E a fé é do traidor. A crença é do caduco e a esperança é a última que morre. Está com esperança de chegar em tal lugar para resolver os seus negócios e acontece um desastre e acabam morrendo. E a esperança continuando a iludir a quem não a conhece. E a crença é do caduco, que hoje acredita e amanhã não. E a fé é do traidor, que está com fé de resolver muita coisa, e acaba não resolvendo nada e morrendo. E a fé continuando aí no meio dos pensadores, traindo os pensadores. Está com uma fé terrível, que a esposa é uma santa. Quando vai descobrir a santa é o diabo em figura de gente, porque traiu o cidadão com outro. E a fé de quem trai a si mesmo é de quem está caducando. Está com muita fé no espiritismo. Daqui a um pouco, por isso, por aquilo, já não tem mais fé. Está com fé na religião católica e por isso ou por aquilo, daqui a um pouquinho já não tem mais fé. Está com fé na Bíblia. Daqui a um pouquinho, ou por isso ou por aquilo, não tem mais fé. E fica assim caducando a vida inteira por ver desconhecido de si mesmo, fazendo todas essas palhaçadas, por admitir as criações das filosofias e da ciência e das religiões que criou a fé, a esperança e a crença, fazendo todos caducar dessa maneira, como costuma dizer. A fé é a última que morre, a crença é de quem está caducando. Como costumam a dizer. Fé e esperança foram criadas pelas religiões, são as três pessoas da Santíssima Trindade. Quem conhece cultura racional não se alimenta com essas coisas, porque a cultura racional tem base, tem lógica, e é o que todos procuram, e uma infinidade de provas e comprovações. E o mundo está cheio dessas asneiras, desse embusterismo grosseiro, desses canibais com capa de civilizados, porque todos são carnívoros, todos gostam de carne. E é por isso que o sofrimento é muito grande na Terra. Hoje muitos passaram a comer legumes, porque sabem que as pessoas se transformam até em raízes, e se transformam em bicho, porque já vivem como bicho uns contra os outros e matando uns aos outros. Porque a lei do bicho é a lei do mais forte. E o mais forte é o homem, que é o rei dos animais, é o rei da bicharada. E por isso todo bicho gosta de carne, todo bicho é carnívoro. Então um churrasquinho de uma maminha de alcatra, uma farofa com uma pimentinha, com uma cerveja geladinha, vai muito bem. O bicho gosta, que se regala. A fase do pensamento terminou em 1935, porque deixou de alimentar o pensamento dos pensadores e causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Essa falência moral, física e financeira dos pensadores, essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores,
causou todo esse desequilíbrio de respeito. O desrespeito causou essa infinidade de violências que anda por esse mundo afora. Causou essa infinidade de terrorismo que está em todo lugar do mundo. O terrorismo causou as guerras. As guerras causaram a mortandade dos pensadores. Tudo isso a causa foi a fase do pensamento ter terminado, porque não há efeito sem causa. Causou essa infinidade de epidemias, de leucemias, o câncer, como o AIDS, destruindo a humanidade, o pensamento e a imaginação. Não tem no pensamento as curas dessas epidemias. O pensamento não dita, porque é uma epidemia natural da natureza. Causou aquela grande seca no Rio Grande do Sul, que não tinham nem água para beber. Causou aquela grande seca em Santa Catarina, que não tinham nem água para beber. Depois chuva de ficar em residências submersas. Causou a seca no Pantanal de Mato Grosso, que morreram muitos peixes e aves aquáticas e outros animais. Causou terremoto no Rio Grande do Norte. No país mais quente do mundo, que é a África, caiu até geada. E frio de matar na América do Norte. Terremotos, vulcões, de furacões, de tornados, de tufão arrasando cidades inteiras e não anunciando quando vêm essas tempestades. Enchentes em vários lugares do mundo de matar, seca de matar, frio de matar, barreira ruindo e surgindo infinidade de criaturas, faíscas elétricas destruindo criaturas, raios destruindo criaturas. E este fim de mundo, que todos estão vendo, e a causa de todos esses feitos, porque terminou a fase do pensamento em 1935. Causou todos esses males, porque houve a mudança das energias e ninguém sentiu por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viverem contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. E as guerras não cessam. A mortandade no mundo inteiro é muito grande. Hoje as coisas estão pretas. De tanto pensarem, vão ficar ainda mais pretas, porque a natureza está arrochando os pensadores que vivem em discussões que não têm mais fim. Muitos dizendo, é verdade, essas discussões não levam ninguém a nada, vamos para o raciocínio. E quantos pensando assim? Porque o pensamento traz a discórdia, e no raciocínio está a concórdia, todos concordando com todos. Está a verdadeira paz, está o verdadeiro amor, está a verdadeira fraternidade e a concórdia, todos concordando com todos. E a natureza arrochando os pensadores, para que os pensadores parem de pensar e passem a raciocinar, como está arrochando tudo, a coisa no mundo está muito preta. Enquanto pensar, os males da natureza não cessarão. A violência aumentará, porque da discórdia causa os atritos, dos atritos causam os conflitos, dos conflitos causam as guerras, e por isso as guerras não cessam. A humanidade vive em conflito consigo mesma. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de ler noite e dia, para desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Volume 539 do Histórico. A vida tem solução definida e definitiva, e aí está ela, a definição da vida. Para que todos voltem ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Mas para isso é preciso estudar a cultura racional, para desenvolver o raciocínio e voltar ao seu verdadeiro estado natural.
Em 1935 terminou a fase do pensamento, e por isso todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência, como tem existido muitas no mundo inteiro. E com o pensamento ninguém resolve mais nada, porque terminou a sua fase em 1935. Tem 52 anos que acabou a fase do pensamento. E aqui no Brasil já tem mais de 10 milhões de leitores em todas as nações do mundo, que já está existindo a propaganda. Já tem mais de 10 milhões de leitores. Porque a propaganda não cessa. Se a pessoa está se sentindo bem, quer que a outra se sinta também. E tudo isso por livre e espontânea vontade, a vontade de fazer o bem ao seu próximo como a si mesmo e não olhar a quem. E ninguém sentiu as mudanças dessas três energias por viver artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças das energias da natureza. Porque antes de 1935 quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética para o desenvolvimento do pensamento e da imaginação. E agora quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio da humanidade, para que todos tenham condições de voltar para o seu estado natural, que é de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E a natureza, porque acabou a fase do pensamento, deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, houve esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Essa falência moral, física e financeira dos pensadores, esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Verdadeiro desequilíbrio, porque deram para usar tóxicos, deram para usar cocaína, maconha, cogumelos e outros elementos artificiais e naturais. A causa desse grande desequilíbrio da juventude é essa. Hoje todos que passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional para desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza no mundo racional. E a natureza está arrochando os pensadores para que passem a conhecer a cultura racional para voltar ao seu estado natural. Para saber como voltar para o seu estado natural, porque aqui na matéria ninguém tem o direito de viver. E por isso são corpos de energia de matéria que por si mesmos se destroem. E a natureza, milhões de milênios, que todos vêm morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, sendo preparados para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí na categoria de bicho racional, porque são carnívoros. E as coisas estão pretas no mundo inteiro, porque a natureza vem arrochando os pensadores para que os pensadores conheçam a cultura racional, a cultura do seu verdadeiro estado natural. A cultura que vai levar todos para o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E aí está os feitos da mecânica racional, da mecânica celeste, da mecânica material. A mecânica material é a mecânica deformada em transformações, e por isso se transforma de um bicho para outro. Hoje todos que passaram a se conhecer, muitos botam muitos livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível. E outros botam os livros debaixo do colchão para sonhar com o mundo racional e para pensar que está no mundo racional e para desenvolver o seu raciocínio. Estão apelando para tudo. Os pensadores mais sabidos já estão com o raciocínio bem desenvolvido, porque desejam saber o porquê da vida.
E na cultura racional está como foi feito o sol e a causa do sol. Está como foi feita a lua e a causa da lua. Está como foram feitas as estrelas e a causa das estrelas, a causa dos planetas, a causa da água, como foi feita a água, como foram feitos os vegetais, e como foram feitos os animais racionais e irracionais, que são as 7 partes do porquê todos assim são. Porque tem a parte do animal irracional e tem a parte do animal racional. Hoje todos que passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional noite e dia. Os aposentados estudam de dia e os que trabalham estudam de noite. E a hora melhor para estudar a cultura racional é de manhã cedo, porque está com a cabeça fresca, porque absorve melhor o conhecimento. E quem conhece cultura racional e que já está com o raciocínio bem desenvolvido, está equilibrado para o resto da vida porque tem o raciocínio desenvolvido, está pronto para encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e o progresso da concórdia. E por isso já está aí nos livros, como poderão prolongar os anos de vida usando a flora medicinal e a flora marinha. Daí então virá o prolongamento dos anos de vida de todos, para verem o progresso da concórdia e o progresso de todos transitarem pelo espaço. Agora os fanáticos que estão fanatizados pelas seitas, doutrinas e religiões, esses não sabem o porquê que pensam. Se soubessem que é o pensamento, não pensavam. Fanatizados pelas filosofias, fanatizados pelas ciências filosóficas e científicas, fanatizados por essas infinidades de deuses diferentes que existem no mundo, fanatizados por essas bíblias diferentes que existem no mundo. Esses não se botam em conta, porque não sabem o que pensam. Vive por ver os demais viverem, vive porque tem vida, mas não sabe o porquê da vida. Não sabe por que assim é. Não sabe de onde vieram, nem para onde vão, e não sabe de onde são. E o porquê que vieram parar nessa deformação e transformação racional. Vivem completamente desconhecidos de si mesmos. Olham o mundo e não sabem o porquê do mundo, como verdadeiros bichos do chão. Porque são carnívoros, todo bicho gosta de carne. Para ver que a cultura racional é uma cultura completa, não é uma cultura daí das seitas, doutrinas e religiões e das filosofias e da ciência filosófica, que mantém os mistérios, os enigmas, os fenômenos, os finitos e os transfinitos. Na cultura racional não existem mistérios. Existe a verdade das verdades, porque no pensamento e na imaginação nunca existiu a verdade. A mentira é que prevalece, as fofocas, os disse-me-disse, as intrigas, os arrogantes, que todo fariseu pensa que sabe muito e não sabe nada. Porque se soubesse por que pensa, não pensava, raciocinava. E aí está a cultura racional, que é uma advertência aos pensadores, que sabem que o pensamento não resolve nada, porque terminou a sua fase em 1935. Com o pensamento somente discussões e mais discussões. Hoje todos que já passaram a se conhecer estudam a cultura racional para poder voltar para o seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E assim a vida hoje tem solução definida e definitiva, porque ninguém está mais aguentando o sofrimento da vida da matéria. Muitas doenças mortais e muitos desajustes, que no pensamento está discórdia, no raciocínio está concórdia. No pensamento causa os atritos e os atritos causam os conflitos. E por isso vivem todos em conflito consigo mesmo, cheios de indecisões, e os conflitos bélicos não cessam. Tudo porque o pensamento é conflitante. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, até que chegou o fim da matéria,
porque agora passamos a conhecer como voltar para o nosso verdadeiro estado natural, que é na planície racional com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E aí está a solução da vida e como voltar para o seu estado natural, porque a fase do terceiro milênio, o terceiro poder, que é o raciocínio. E aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. Por que é um bicho? Porque são carnívoros. Todo bicho é carnívoro, tanto o bicho racional como o bicho irracional. E é por isso que o mundo está passando por esse grande arroxo, porque a natureza está arrochando os pensadores para que procurem conhecer a cultura racional que está sendo já divulgada em 14 idiomas e que vai ser divulgada em todos os idiomas para facilitar a linguagem de todos. Já está a cultura racional divulgada em espanhol, em inglês, em francês, em italiano, em esperanto, grego, alemão, em latim e hebraico, em chinês, em japonês, etc. E de forma que a cultura racional será divulgada em todos os idiomas, até em turco. Porque tem muitos turcos leitores dos livros, estão fazendo tudo para voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Porque no mundo racional são energias puras, limpas e perfeitas. Não é aqui embaixo, nessa deformação e transformação racional, onde todos são aparelhos de reprodução de filhos e irmãos. Porque no ano de 2000 não vai ter mais alimentação para a população, por todos serem aparelhos de reprodução de filhos e irmãos, por serem filhos de uma origem só, de origem racional. E assim todos querendo conhecer o mundo de sua raça, toda a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna do primeiro mundo, o mundo racional. E todos ligados na verdadeira energia de Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, voltarão sem dúvida para o seu verdadeiro estado natural. E todos que estão colaborando com o verdadeiro Deus, Deus vai desenvolvendo o raciocínio de todos os colaboradores, voltarão para o seu verdadeiro estado natural. A colaboração é uma das coisas principais. Colaborar com o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias, vai direto para o mundo racional, passa por meio desses Exus todos, que é o baixo espiritismo, a magia negra. Tem pensadores muito inteligentes que estão sabendo que algo está se passando no mundo, estão parando de discutir e de falar. Como quem diz, se discute, não resolve nada. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade, as discussões têm sido muitas e não resolvem nada. Os políticos discutem a vida inteira e não resolvem nada. A causa é porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. Então não está nesse falatório a solução de quem quer que seja. A solução está no desenvolvimento do raciocínio. O raciocínio é o tudo da vida, porque tem responsabilidade com a vida. E por isso está sendo desmaterializado para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, que é de onde todos vieram e para onde todos irão. E os que se transformaram em bicho irracional é para onde irão, por estarem ligados nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação, duas energias em transformação que se transformam de uma categoria para outra. Porque são duas energias em transformação, se transformam de um bicho para outro, para uma classe inferior.
E por isso todos estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu verdadeiro estado natural, botando os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível. E outros botando os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível e sonhar que está no mundo racional e voltar ao seu verdadeiro estado natural. Porque o raciocínio é o dono da vida, é o que comanda a vida. No raciocínio vão encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade que nunca existiu e a verdadeira concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia. Todos discordando de todos estão os atritos, e os atritos geram os conflitos geram as mortes. E por isso as guerras não cessam no mundo, as guerras religiosas, como está em todo o universo guerras religiosas. E aí está a falência do pensamento, porque terminou a fase do pensamento em 1935 e os pensadores perderam o direito de viver. E por isso que está aí a era do fogo, tudo é resolvido a poder de fogo, de armas de fogo. Estão passando por essa fase de salve-se quem puder e se puder, porque tudo é resolvido com arma de fogo, a pessoa é rendida. E essa infinidade de sequestros que está se passando no mundo inteiro, quando não matam os sequestradores. Está aí o AIDS e o câncer, que são epidemias da natureza, para destruir os pensadores. Por isso, com o pensamento não encontram recursos para eliminar essas doenças. A fase do pensamento terminou e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Falência total, porque terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. É por isso que aumentou a violência, aumentou o terrorismo e aumentou a mortandade pelas guerras. Aumentou todos os males para destruir os pensadores que causam essa mudança de fase, que ninguém sentiu as mudanças dessas energias por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças dessas energias. Porque quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio, a energia da desmaterialização do raciocínio, que está materializado na glândula pineal, que é a mecânica racional, e que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu estado natural. E aí está a falência do pensamento, está em todo lugar, porque terminou a fase do pensamento em 1935 e os pensadores perderam o direito de viver. E por isso está aí a violência imperando, o terrorismo imperando, as guerras imperando, a mortandade de todo jeito, de toda forma, de toda maneira. Volume 540 do Histórico. A falência do pensamento, e por isso a fome está em todos os lugares do mundo. Em todas as nações do mundo há famintos. Quer dizer, em todas as nações do mundo há famintos, morrem de fome. Na África, então, a fome impera em todas as nações do mundo para ver os efeitos da discórdia. E no raciocínio, a concórdia, todos concordando com todos. Esses são os efeitos da discórdia, todos discordando de todos. E no raciocínio vão encontrar a concórdia, todos concordando com todos. Vão encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade, a verdadeira concórdia. No raciocínio está o que toda a humanidade está procurando, a concórdia. Porque de discórdia todos já estão cheios.
Em 1935 terminou a fase do pensamento e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza houve esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Essa falência moral, física e financeira dos pensadores. E essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E por isso está aí essa infinidade de desastres no mundo inteiro destruindo os pensadores. O AIDS e o câncer destruindo os pensadores. E os males naturais da natureza, que são os terremotos, os furacões, os tufões, os tornados, as enchentes, as secas. Como aqui no Brasil já está existindo tornados, que têm feito grandes estragos, derrubando muitas casas, e as enchentes que chegam até ficar casas submersas, como no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Tudo isso porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. E por isso quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio e da desmaterialização do mesmo, da desmaterialização da glândula pineal. E que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje, todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, porque não estão aguentando mais os arroxos da vida da matéria. Até terremotos no Rio Grande do Norte já existiu, coisa que nunca existiu no Brasil. E no país mais quente do mundo, que é a África, caiu até geada. E na América do Norte, frio de matar. Tudo isso porque a natureza mudou de fase e mudou o seu comportamento. Antes de 1935, quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética. E não sentiram essas mudanças dessas energias por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais dessas energias. Hoje todos que já passaram a se conhecer, muitos dormem com os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e põem debaixo do travesseiro vários livros. Outros botam os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar que estão no mundo racional. Todos apelando de várias formas e maneiras para desenvolver o raciocínio, porque a natureza está arrochando os pensadores de uma tal maneira que muitos não estão aguentando os arroxos da natureza. E por isso muitos terminam até com a vida, se suicidam por não aguentar os arroxos da natureza. Tem nações aí no mundo que os suicídios são constantes. A natureza arrochando os pensadores e muitos não aguentam os arroxos da natureza, acabam liquidando com a vida. Mas há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, para depois de bem preparados conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso todos têm raciocínio, todos são extraterrenos, porque todos vieram do mundo racional. Eram corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Mas entraram por uma parte que não estava pronta para entrar em progresso, e o resultado foram ficar assim, materializados, mas com um vínculo racional, que é o que está na glândula pineal, que está sendo desmaterializado pela cultura racional, e que depois de desmaterializado, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seus corpos de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. No pensamento está a discórdia, todos discordando de todos e o brigueiro infernal,
por isso as guerras não cessam. E no raciocínio está a concórdia, todos concordando com todos. Então é melhor que todos tratem de desenvolver o seu raciocínio para ir encontrar a concórdia. Porque na discórdia ninguém pode viver, porque a discórdia traz os atritos e traz os conflitos, e por isso as guerras não cessam. As guerras religiosas, as guerras entre as doutrinas, as guerras das filosofias, todos guerreando, até para viver é uma guerra. Porque um quer passar à frente do outro, até para viver é uma guerra. Uns querendo ser melhor do que o outro. As guerras dos reinados sempre foram assim. As guerras entre tribos de índios, porque antes de serem civilizados eram índios. E assim as guerras já vêm de muito longe. O bicho sempre foi guerreiro, porque todo bicho é inconsciente, porque quem tem consciência racional não guerreia com ninguém, porque está a caminho da concórdia. Concórdia quer dizer todos concordando com todos, de um por todos e todos por um. E vem o mundo passando por esses arroxos naturais da natureza, principalmente os pensadores, que já estão sentindo que o pensamento só foi feito para jogar uns contra os outros. O pensamento foi feito para manter a discórdia, muitos procurando outros caminhos e quando encontram a cultura racional diz logo, era isso que eu estava procurando. A concórdia é feita pelo desenvolvimento do raciocínio. Hoje o mundo, para todos que passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio, estudando a cultura racional, para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E essas energias são puras, limpas e perfeitas. Não é a energia elétrica e magnética, que sempre conservou a discórdia entre todos, e as guerras e o brigueiro infernal que vai por esse mundo afora. Enquanto não desenvolver o raciocínio, a violência não cessa, os sequestros não cessam, o terrorismo não cessa. Enquanto pensarem, os males continuarão destruindo a humanidade, porque estão todos fora do seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Enquanto mantiverem o pensamento e a imaginação, os males não cessarão. E por isso a roubalheira não cessa, os assaltos não cessam, os assaltos a bancos se multiplicam. Esses males todos conservados pelo pensamento e a imaginação. Enquanto pensar, a destruição dos pensadores se multiplicará. Tenha que raciocinar. Por isso quem está comandando a natureza é outra energia, é a energia racional. A energia do verdadeiro estado natural de todos, a energia que levará todos para o seu verdadeiro estado natural. Porque depois que a cultura racional desmaterializar essa energia, que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, todos começarão a raciocinar, todos encontrarão o caminho verdadeiro do seu estado natural com o desenvolvimento do raciocínio, e todos passarão a querer voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Porque muitos não estão aguentando os arroxos que a natureza vem arrochando os pensadores. Porque o pensamento está falido, porque entrou a fase do desenvolvimento do raciocínio. E por isso a desvalorização de tudo que o pensamento fez aí está presente. Já existem até notas de 1.000 cruzados. Porque a fase do pensamento terminou. Essa é a causa de todos os feitos do pensamento serão destruídos naturalmente pela natureza. Tudo que o pensamento fez está sendo destruído pelo raciocínio. E por que são carnívoros? Porque estão na categoria de bicho racional e por estarem ligados nessas duas energias em transformação, se transformarão para a categoria de bicho irracional.
E ninguém sentiu as mudanças dessas energias por estarem vivendo artificialmente. Quem vive artificialmente vive contra a natureza. E não tiveram condições de sentir as mudanças naturais dessas energias que estão governando o mundo. Hoje todos que já passaram a se conhecer botam uma montoeira de livros debaixo do seu travesseiro para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível. Porque sabem que no pensamento e na imaginação estão as transformações, e ninguém quer mais se transformar para bicho irracional, porque sabe que todo bicho é antropófago por serem carnívoros. E assim é a vida dos pensadores, que parecem que estão com tudo e não estão com nada, porque não sabe por que pensa, não sabe por que imagina, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, e não sabe para onde vai se transformar para a categoria de bicho irracional. É por isso que todo pensador tem medo de morrer, porque não sabe para onde vai se transformar por viver desconhecido de si mesmo. E a medicina melhor está nas ervas e nas cabeças de peixes, que está na flora medicinal. Essa que é a medicina certa. Dantes todos eram guiados pelo alfabeto astrológico, os traços que têm nas palmas das mãos. Mas mudaram esse alfabeto por conveniência de quem queria ser o que não podia ser. Causou-se todos esses desarranjos na vida das pessoas. Quando eram guiados pelo alfabeto astrológico, viviam certos. Mas mudaram o alfabeto por conveniências, porque às vezes nascia um ente qualquer na vida de um ricaço, dizendo na palma da mão que iria ser um operário. E o ricaço não queria ver seu filho como um operário, queria ver seu filho como um doutor, como um engenheiro ou formado em alguma coisa. E por isso mudaram o alfabeto de astrologia para o alfabeto de suas conveniências. Às vezes nascia na palma da mão, dizendo que o filho seria um sapateiro, mas os ricos não queriam que seu filho fosse sapateiro, e tratava de botar o filho para estudar, para ser médico ou um engenheiro. E é isso que se dá e está se dando até hoje. Quem tem dinheiro para estudar, estuda. Quem tem dinheiro para se formar, se forma. E quem não tem, não pode se formar em coisa nenhuma. Enquanto viviam com o alfabeto astrológico, viviam muito bem, porque o mapa que a pessoa trazia nas mãos seguia o mapa, viviam bem. Depois que mudaram o alfabeto, estão vivendo mal e por isso está aí a discórdia e as guerras, todos discordando de todos. E no raciocínio está a concórdia, todos concordando com todos, porque os humildes seguiam pelo alfabeto. E assim foi a vida do passado. Os pobres se guiavam pelo alfabeto, já os ricos mudaram o alfabeto por suas conveniências. Para ver que a natureza botou tudo nas palmas das mãos, o alfabeto astrológico. E hoje sofrem ricos e sofrem pobres e sofrem os miseráveis. Todos são sofredores porque a natureza mudou de fase por ver essas injustiças todas. É por isso que a fome impera em todas as nações do mundo, principalmente no norte. E por isso morrem crianças por falta de recursos, mas já se passou as épocas da fartura. 1 quilo de carne seca era R$1. 1 quilo de bacalhau era R$1. Uma dúzia de ovos era R$1. 1 quilo de feijão era R$1. 1 quilo de macarrão era R$1. Já se foi o tempo da fartura em que o dinheiro tinha valor. Quem tinha R$100 era um milionário, quem tinha R$200 era um bilionário. Isso foi no tempo dos réis, a fartura imperava. Todos tinham um prato de comida para dar a qualquer faminto. Hoje ninguém tem nada para dar a ninguém. Hoje a miséria impera em todos os lugares e por isso a fome está em todo lugar do mundo. No tempo da fartura não existiam favelas.
Hoje em dia existe uma infinidade de favelas. Em 1935 terminou a fase do pensamento, e por ter terminado a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver. E é por isso que está se passando essa mortandade no mundo inteiro. Esses assaltos, essa grande roubalheira, multiplicou a violência, multiplicou o terrorismo que está em todas as partes do mundo. Tudo de ruim está acontecendo e a humanidade sofrendo e não conhecem as causas desse desespero. A causa é a fase do pensamento que terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento dos pensadores, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Essa falência moral, física e financeira dos pensadores. E essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores causou esse grande desequilíbrio na juventude, por encontrar um grande vazio dentro do seu eu, que foi cocaína, maconha e drogas artificiais e drogas naturais. Causou esse grande desequilíbrio da natureza, onde aí estão os terremotos, os vulcões, os furacões, os tornados e todos esses males naturais da natureza, que são as secas, que são as chuvas, de ficar em casas submersas. E terremotos no Rio Grande do Norte, seca no Pantanal de Mato Grosso, que morreram muitos peixes e muitas aves aquáticas e muitos animais. E na África, o país quente do mundo, caiu geada. E na América do Norte, frio de matar. Em vários países, frio de matar, como na Rússia, frio de matar. Até no Brasil morreu gente de frio. Tem pensadores muito inteligentes que estão sabendo que algo está se passando no mundo e estão parando de discutir e de falar. Como quem diz, se discute, se discute, se discute e não se resolve nada. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. As discussões têm sido muitas e não se resolvem nada. Os políticos discutem a vida inteira e não resolvem nada. A causa é porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. Então não está nesse falatório a solução de quem quer que seja. A solução está no desenvolvimento do raciocínio. O raciocínio é o tudo da vida, porque tem responsabilidade com a vida. E por isso está sendo desmaterializado para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, que é de onde todos vierem e para onde todos vão. E os que se transformaram em bicho irracional é para onde irão, por estarem ligados nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação, duas energias em transformação que se transformam de uma categoria para outra.